Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui na terra onde eu nasci. Sou natural de São Marcos, aqui do lado. Apesar de ter crescido no interior de Minas, então meu sotaque é bem mineiro, como vocês podem perceber. E vim falar um pouquinho sobre IA e o migué no trabalho. Eu vou começar aqui perguntando, todo mundo sabe o que é dar um migué? Agora eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais delicada, as câmeras não vão filmar. Quem aqui está dando migué para participar do Gramado Summit? Faz parte, né? Então o migué existe muito antes da IA. E ele vai continuar existindo pós-IA, vocês podem ter certeza disso. Como é que a gente adapta a cultura da nossa organização para fazer uma real mudança? Para que a IA não seja uma fonte de migué, e sim uma fonte de resultado para as nossas empresas. Então, me apresentando bem rapidamente, Sophie já me apresentou. Sou Jean Soldatelli, formado em comunicação com pós-graduação em gestão de negócios pela HCM e formação pela USP. Eu sou fundador da Santo Caos, que é uma consultoria de cultura corporativa. Nós temos 13 anos de história e nesses 13 anos nós atendemos mais de 180 empresas no Brasil e na América Latina. Vocês podem aí nomear Unimed, McDonald's, Facebook, mais recentemente a antiga Eletrobras, Sabesp, enfim, nós já ajudamos várias organizações a fazerem transformações culturais diversas dentro do seu ambiente organizacional. E aí, em 2018, eu sempre fui muito fascinado por essa história de dar um migué. Né? Desde que eu comecei com a Santo Caos em 2013, comecei a olhar para isso, mas em 2018, especificamente, nós lançamos um estudo, o primeiro estudo no mundo, sobre migué. E esse estudo, primeiro, ele teve o objetivo de qualificar o que é dar um migué. A gente está falando aqui do ato de burlar o trabalho por um motivo não tradicionalmente justificável. Então, o que é justificável você burlar o trabalho? Poxa, você está doente, você está sem condição de trabalhar, você teve algum imprevisto familiar, vou buscar o meu filho na creche. Você tem alguns imprevistos que são justificáveis. Mas, às vezes, a gente quer fazer algo diferente e a gente vai dar uma burlada. Esse é o migué, tá bom? Alguém usa uma palavra diferente de migué? Porque tem regionalismos, né? Por exemplo, em alguns lugares vão falar meteu louco. Lá em São Paulo, na Zona Leste, falam muito, esse cara meteu louco. Deu um caô, que é no Rio de Janeiro, furo, dá um gato. Não importa o nome. As pessoas vão até o limite para fazer o que elas querem. E aí, eu convido depois vocês a entrarem no YouTube da Santo Caos e verem o documentário desse estudo que a gente fez, das pessoas contando os migués que elas já deram no trabalho. Lembrando que é de 2018, então os migués de 2018 são diferentes dos migués de 2026. Tá? Mas eu trouxe aqui os meus 3 favoritos para vocês. O primeiro é bem comum, né, que é o mais básico. O mais básico é ir no posto de saúde pegar um atestado. Para vocês terem uma ideia, a gente acompanhou por um mês, no pronto-socorro do Hospital das Clínicas de São Paulo, toda vez que um médico acabava o atendimento no pronto-socorro, a gente perguntava, você acha que esse atendimento foi um migué ou não foi um migué? 25% dos atendimentos desse mês que a gente acompanhou foram estimados como migué pelos médicos. Imagina o impacto disso no nosso sistema de saúde. Tá? Então, o migué é um tema divertido, mas ele é um assunto sério. Ele é um assunto bem sério. Segundo migué que eu trago aqui para vocês, que é muito comum. Eu tirei uma foto em um velório aleatório para poder ir para a praia. Imagina a pessoa que invadiu o velório de alguém, as pessoas ali, né, velando a pessoa, falou, pô, vó, te amava. Complicado, né? Mas esse não é meu migué favorito, está no top 5, está no top 5. O meu migué favorito é, queria muito no show do Charlie Brown, aí deixei cair o produto químico no meu braço. O cara trabalhava numa empresa química, ele queimou o próprio braço para ir no show do Charlie Brown Jr. Não julgo, sou fã do Charlie Brown também, mas eu acho que foi um pouco demais. Né? Então, gente, as pessoas vão até o limite para fazerem o que querem. Vocês têm uma ideia do custo migué que as empresas têm no Brasil por ano? O quanto que esses migués custam para as empresas? Vou falar aqui para vocês, vou dar um spoiler. Quase 20 bilhões de reais por ano. O brasileiro dá, em média, 3 dias de migué no ano. Vocês podem achar que é muito, mas o inglês dá 5. Tá?
Mas, querendo ou não, é um custo muito grande. Aí também convido vocês a entrarem em santocaos.com.br/biblioteca, que lá vocês têm acesso completo ao estudo gratuito e também vão ter a calculadora do migué para vocês calcularem o quanto que a empresa de vocês está perdendo por migué no ano. Mas beleza, vamos falar um pouco de por que as pessoas dão migué. O grande gatilho que a gente identificou de por que o migué existe é o medo. É o medo de falar a verdade, porque eu não tenho uma relação de confiança com o meu empregador, com a minha liderança. Então, às vezes, vem um primo distante e eu quero buscar aquele primo no aeroporto. Eu não posso falar isso, então eu vou falar que eu estou doente. Às vezes, eu quero ir no show do Charlie Brown. Eu não posso falar isso para o meu chefe, então eu vou falar que eu estou doente. Eu vou inventar, vou dar um migué, né? Então, o medo é o grande gatilho do migué. O migué ele é visto como uma ferramenta de equilíbrio que o trabalhador tem. Então, se ele se sente explorado, se ele se sente injustiçado, se ele se sente com medo, o que ele vai fazer? Vai dar um migué, que é a ferramenta que ele tem. Beleza? E medo é o grande gatilho que a IA está gerando nas pessoas. Quem aqui não está com medo da IA, talvez não tenha entendido o que é. Mas quem aqui também não está animado com a IA, talvez também não tenha entendido o que é. Então, as duas coisas andam de mãos dadas, a psicanálise já nos ensina. Perfeito? Então, se o medo é o grande gatilho que a IA está gerando nas pessoas, vamos falar um pouco mais desse medo. Esse medo, ele está fazendo com que as empresas, elas cada vez mais acelerem a implementação da IA. Então, a gente está vendo uma nova tecnologia, uma nova ferramenta, mais que isso, um novo sistema cultural, que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, como prioridade do dia para a noite. Hoje, 72% dos CEOs consideram IA prioridade estratégica. Então, a empresa que não está trabalhando IA, ela já está sendo desvalorizada na bolsa. Ela já está tendo o seu futuro em risco. Beleza? Então, pensa assim, os CEOs estão lá pressionando, vamos colocar IA, vamos colocar IA. Mas, ao mesmo tempo, a própria empresa fala, olha, quem não trabalhar com IA vai ser demitido. Está vendo o medo aqui? Então, é o medo de ficar para trás e o medo de ficar para trás, de ser demitido. Medo de todos os lados, né? E, por fim, a gente vê um terceiro dado do MIT de 2025, onde 95% dos projetos com IA generativa falham. Tem alguma coisa errada, certo? As empresas estão forçando a implementação da IA, as pessoas estão sendo forçadas a usarem a IA, mas os projetos feitos com a IA não estão dando certo. Então, algum medo está gerando alguma trava que está atrapalhando algum resultado. Está dando para acompanhar? Faz sentido? Beleza. Vamos entender um pouquinho de por que esses 95% dos projetos com IA generativa têm falhado. Como as empresas estão implementando IA hoje nas suas organizações. Vou trazer um primeiro caso. Imagina você, como um trabalhador, ter a sua competência, avaliação de competência, todo mundo já participou, já fez, certo? Imagina que uma parte da sua avaliação de competência é o uso de tokens de IA. Não sei se todo mundo está familiarizado, mas cada vez que você faz um processo com a IA, você gasta tokens. Então, você usar o uso de tokens como a métrica de desempenho de um funcionário é como se você falasse que a máquina de lavar que mais gasta energia é a melhor. É algo que não faz muito sentido, certo? Duolingo e Meta implementaram essa estratégia. Não são empresas qualquer. Então, elas criaram uma métrica visando empurrar a implementação da IA, que não é a métrica mais inteligente para a gente ter. O que aconteceu? Ambas tiveram que voltar atrás, ambas começaram a ser questionadas. Por quê? Porque elas começaram a ver que elas estavam gastando milhões de dólares em tokens de IA, e a galera, como estava sendo avaliada por uso de tokens, ficava pedindo para a IA fazer tudo. Treino de musculação, dieta, eu vou pedir para fazer qualquer coisa que eu estou usando aqui, né? Vou pedir para a IA fazer um cartão de aniversário. Isso é o que as empresas buscam com o uso de IA para aumento da produtividade? Não é. Mas a métrica errada de avaliação vai fazer com que o uso errado também aconteça, com que o migué também aconteça. Beleza? Segundo exemplo,
Usar funcionários para treinar a sua IA e serem substituídos. Então, aqui a gente tem o exemplo da BT Group, uma grande empresa do Reino Unido, que ela quis ser muito transparente com os funcionários e falou assim, funcionários, a sua função vai ser substituída por IA. Então, me ajuda a treinar a IA, que ela vai te substituir. O que aconteceu? Os funcionários começaram a pedir demissão. É aquele turnover indesejado. E ela se viu num momento onde a IA nem conseguia substituir aqueles funcionários e ela não tinha funcionário suficiente também para trabalhar. De novo, né, aqui a gente está ganhando produtividade? Nem um pouco. Terceiro caso, projeto IA como implementação de ferramenta como responsabilidade da TI. Então a empresa vai lá, o CEO fala, temos que ter IA. Pessoa do TI, pessoa da tecnologia, CTO, coloca IA. Ele vai lá, faz um grande contrato com o Claude, com o Gemini, com o ChatGPT da vida, e ninguém usa. É o gasto à toa. Né? É só uma ferramenta. E ferramenta, se não utilizada, ela não serve para nada. O que serve um martelo no chão? Nada. Quarto caso, usar a IA como um argumento de não contratação. Então, a gente viu essa startup que chama Klarna, da Suécia, mas é uma startup global, que ela tinha um plano gigante de expansão, e ela tinha 200 colaboradores. E ela falou, eu não vou contratar mais nenhum colaborador e vou crescer, vou triplicar o tamanho mesmo assim. O que aconteceu? Em 3 meses, tinha 10% da equipe praticamente com burnout, sobrecarregada. Porque a gente vai ver que um dos efeitos que a IA está fazendo é um aumento generalizado da ansiedade. Beleza? Então, as organizações elas ainda não estão aprendendo a implementar a IA de uma maneira eficaz para o seu sistema cultural. Vamos entender um pouco mais disso. O CERN, se precisar gravar uma frase dessa minha fala de hoje, gravem essa. Implementar a inteligência artificial não é inserir uma ferramenta, é mudar um sistema cultural. Tá? E o cerne dos erros que eu mostrei para vocês foram organizações que tentaram implementar IA como ferramenta e não como transformação cultural. Todo mundo já tirou a fotinha, vamos entender um pouco mais disso. Primeira mudança do sistema cultural que a IA está gerando, a síndrome do semideus. O que é a síndrome do semideus? Antigamente, uma pessoa da área de um técnico em segurança, quando ia fazer a semana de segurança da empresa, tinha que bater na porta da comunicação, falar, comunicação, faz a campanha da semana de segurança da minha empresa? Faço, legal. Hoje, ele vai lá no ChatGPT e fala, fazer campanha da semana de segurança da minha empresa. A gente está se sentindo semideus, a gente sabe fazer tudo. Eu nunca estudei programação e eu fiz um aplicativo. Eu nunca estudei design e eu fiz uma campanha. Eu nunca estudei nutrição e fiz a minha dieta. Né? Então, a gente está começando a se sentir invencível. E com isso, o especialista não vale mais de nada, porque eu tenho um especialista aqui no meu bolso. Então, essa síndrome do semideus que a gente está vivendo, ela gera alguns custos invisíveis para as empresas. Primeiro deles, isolamento. Lembra que o técnico em segurança ia bater na porta da comunicação? As pessoas trocavam, as pessoas construíam juntas. Isso está gerando ainda mais isolamento. Eu faço sozinho, eu não preciso trocar com você. Eu troco com o Claude. O Claude está sendo o principal colega de trabalho. Tá? Segundo, desalinhamento. O técnico de segurança foi lá, fez a campanha da semana de segurança. Quem diz que aquela campanha está alinhada com o que a empresa precisa, com o tom de voz, com os canais? O que vai acontecer? Refação. A área de comunicação vai ter que pegar aquela campanha criada e falar, você está maluco? Não faz nenhum sentido isso. E aí eu tenho mais custo. Mas a IA não era para diminuir o custo, para aumentar a produtividade? Então eu tenho refação. E pior, eu ainda gero conflito. Porque o técnico de segurança vai falar, será que eu preciso mesmo da área de comunicação? Aí um CEO, um C-level mais empolgado vai falar, corta a área de comunicação. Certo? Então a gente está começando a ver especialistas sendo cada vez mais cortados. Vamos para a segunda mudança do sistema cultural que a gente está vendo, que é a decisão Claude-centrada. O que é essa decisão Claude-centrada? Apareceu um problema na nossa empresa. O que a gente fazia? A gente montava um grupo, reunia, debatia e deliberava sobre aquela decisão. Perfeito? Uma ideação. Hoje, a gente terceiriza a ideação. Eu vou lá, pergunto para o Claude, Claude, como você resolveria esse problema? Levo
todo mundo que vai participar da reunião leva as ideias do Claude, do ChatGPT, do Gemini, e a gente vai validar aquelas ideias. Eu parei de fazer um processo de ideação e eu transformei aquele processo em validação. Só que a partir do momento que eu uso uma IA que se baseia por referências iguais, imagina que eu sou uma empresa A tentando agir pela mudança do varejo. Tá? E a empresa B também está querendo fazer essa mudança do Omnichannel. As duas pegam a ideia do ChatGPT. Vocês acham que as duas vão agir da mesma forma ou não? Então, quais são os custos invisíveis disso? A gente está tendo uma falta de inovação, a gente está tendo baixa credibilidade, porque você chega lá na reunião e fala, eu tenho essa ideia aqui para resolver o nosso problema. Explica mais sobre essa ideia. Ih, eu não sei explicar não, o Claude só me deu ideia. Né? E a gente está tendo um aumento de risco, porque a gente não teve um processo de reflexão sobre aquela ideia. Vamos lá. Terceira mudança do sistema cultural que a gente vive hoje nas empresas. Ameaça de existência. No discurso, a maior parte das lideranças falam, não, eu não vou cortar a equipe. Mas na prática está todo mundo com medo de perder o trabalho. É o que a gente está falando aqui em todos os palcos. Né? O que acontece com isso? Se eu vejo essa possibilidade, como aquele caso da BT Group que eu mostrei para vocês, eu vou começar primeiro a ter uma crise de confiança. Eu não confio mais no que minha liderança fala, ela está mentindo para mim. Então está todo mundo desconfiado, está todo mundo à flor da pele. Essa é a primeira coisa. O primeiro custo invisível que as empresas estão pagando. Cada custo invisível, gente, é dinheiro indo para o ralo. Tá? O segundo é sabotagem. Sabotagem, que inclusive é uma música ótima da Cássia Eller, parênteses fechado. A sabotagem é do nível das pessoas colocando dados confidenciais no ChatGPT para falar que a IA vazou informação confidencial. A sabotagem é do nível das pessoas colocarem, treinarem a IA que as empresas mesmas estão fazendo com os dados errados para falar que a IA é incompetente. Então, as pessoas estão sabotando a própria IA. Né? E terceiro, o turnover disfuncional, que eu já tinha falado para vocês. São aquelas pessoas que saem. O turnover funcional é uma pessoa que não dava resultado para a empresa e sai. Mas aquela pessoa que dá um bom resultado, ela sai por quê? Por medo. Pô, essa empresa vai me substituir, deixa eu sair antes. Vou pular do barco antes que ele afunde. Beleza? Quarta mudança do sistema cultural que a gente está vivendo, ansiedade de produtividade. Quem aqui já usou um Claude da vida e quando estava lá para finalizar o trabalho, aparece a mensagem, acabaram seus talks, voltem às 2 da manhã. E aí o que você está fazendo? 2 da manhã você liga o computador e fala, meu Deus, eu preciso acabar aquele trabalho. Isso está virando uma epidemia tão forte no Vale do Silício, que, por exemplo, os cafés do Vale do Silício estão sendo ocupados em horários fora do expediente, justamente para essa questão. E esse termo, ansiedade de IA, está inclusive sendo debatido na medicina para começar a se diagnosticar esses casos. Né? Além disso, eu tenho que revalidar o que a IA faz. E todo mundo que faz validação de trabalho entende que, às vezes, validar é mais desgastante do que criar. Então, tudo bem, eu vou validar quando eu preciso ensinar alguém. Mas você vai ensinar a IA? É isso? Quais são os custos invisíveis dessa ansiedade que a gente está pagando? A sobrecarga. Então, estou eu trabalhando 2 da manhã. Eu que antes fazia um projeto por mês, agora eu tenho que fazer 3 por conta da IA, então eu estou sobrecarregado. Né? O burnout, porque todo mundo está com essa ansiedade atacada. E a consequente diminuição da produtividade. Mas, Jean, a IA não ia aumentar a produtividade? De novo, a gente está usando errado. A gente tem que fazer uma mudança no sistema cultural e não só uma implementação de ferramenta. Então, eu estou sendo menos produtivo, que eu tenho que fazer mais refações e por aí vai. A quinta mudança do sistema cultural é a valorização do Made by IA. Eu gosto muito de uma história do estudo do Miguel que a gente fez em 2018, que era um cara que era programador de uma das Big Five, uma grande consultoria global. Esse cara não sabia programar, mas ele descobriu que as pessoas na Índia tinham uma plataforma que fazia um trabalho de programação por um custo muito baixo. Então, ele ganhava ali seus 3 dígitos em dólar por ano, mas ele pagava algumas pessoas na Índia para fazerem o trabalho dele.
Quando a empresa descobriu, ele foi demitido. Beleza? Porque não sou eu que estou fazendo o trabalho, eu estou mandando alguém fazer. Agora, se eu viro para o meu chefe e falo, olha aqui, eu mandei a IA fazer esse relatório, está todo mundo aplaudindo. Então, o que antes era migué, agora está sendo chamado de inovação. E é exatamente essa inovação que a gente quer, porque às vezes o relatório vai vir errado, né? Às vezes a gente não vai conseguir fazer a melhor diretriz. Então, de novo, o sistema cultural tem que ser adaptado. As pessoas têm que saber quais tarefas valem a pena ser terceirizadas para IA e quais não valem. A gente ainda está nesse processo de aprendizado. Por esse processo de aprendizado, a gente está exacerbando. Empresas que falam que têm processos com IA são mais valorizadas. Pessoas que falam que estão fazendo projetos com IA são mais valorizados. Beleza? Custo invisível disso, sensação de injustiça. Eu que sou um puta profissional, mas não fiz aquilo usando IA, eu vou ser menos reconhecido do que aquele que fez um trabalho, às vezes, normal, mas usando a IA. Né? Projetos desnecessários. Eu tenho um pipeline de projetos que são estratégicos, mas eu aí com a IA animei em fazer um aplicativo, e aí aparece ali um aplicativo e atropela a fila. Né? E a crise reputacional, que muitas vezes isso pode gerar, essa valorização de, nossa, eu fiz tudo com a IA. Vou usar o exemplo do Duolingo. Duolingo cortou 10% das pessoas que faziam o conteúdo do aplicativo, justamente para direcionar para a IA. A IA não tinha sido bem tratada, bem capacitada para aquilo. E aí os usuários começaram a reclamar do conteúdo. Então gerou uma crise reputacional. Beleza, Jean. Então, como que a IA está transformando o sistema cultural? Melhorou, né? Vou falar mais próximo do microfone. Como que a IA está transformando o sistema cultural? Essa é uma metodologia própria da Santo Caos, que a gente desenvolveu e trabalha há 13 anos nas maiores empresas do Brasil, tá? Onde a gente entende o sistema cultural de uma organização composto por 5 dimensões. A primeira é o discurso, que é tudo que a empresa fala. Né? Então, a expectativa da empresa com o sistema, né, para o discurso, é que a IA vem para potencializar a pessoa. Mas, na prática, a gente está vendo demissão e corte estrutural. Então, gera uma quebra de confiança no discurso. A segunda dinâmica é a de decisão. Então, a expectativa que a empresa tinha com a decisão rápida e direcionada. A IA vai me acelerar o processo de decisão. O efeito é baixa credibilidade e menor inovação. A terceira é o dinheiro. A IA vai me ajudar a avaliar as pessoas, a cortar custo. E eu estou colhendo injustiça e perda de tempo. Na dinâmica, que é como as pessoas trocam, como as pessoas... as regras invisíveis da dinâmica do grupo, a expectativa era que eu tivesse um especialista ao meu lado a todo momento. E eu estou colhendo isolamento e desconfiança. De novo, o colega de trabalho que eu mais falo é o Claude, não é o Cláudio. E o design. No design, que é o design organizacional, como a empresa se estrutura na área, nos indicadores, a expectativa é, eu não preciso mais de especialista. E o que eu estou colhendo é sabotagem e sobrecarga. Então, a gente está com um sistema cultural disfuncional para não utilizar o melhor potencial que a IA tem para nos dar como resultado. Está dando para acompanhar? Faz sentido até aqui? Beleza. Vamos indo já para o caminho final. O que a gente conhece por trabalho está mudando. Então, a lógica do que era trabalho, que a gente conheceu por trabalhar, está mudando. E quando a gente muda a regra do jogo, a gente vai ver o quê? A ira do jogador. Tá? Ou seja, 65% dos trabalhadores hoje têm medo de ficar para trás, 29% dos trabalhadores sabotam a IA de propósito, e aí vocês podem pensar, mas isso deve ser os mais velhos. Na Gen Z, esse número salta para 44%. Por quê? Porque a Gen Z sabe que os cargos de entrada que estão sendo penalizados. Tá? É a geração com mais medo da IA, que é justamente o próximo dado. 31% da Gen Z diz ter raiva da IA. Esse dado era 9% menor em 2025. Em um ano, quase duplicou a raiva da IA, a ponto de um moleque de 21 anos cometer um atentado terrorista na casa do Sam Altman, CEO do ChatGPT. Vocês estão entendendo o nível do medo e aonde isso está gerando, ou aonde isso está engatilhando para as pessoas, e que se a gente não souber tratar esse medo, o que a gente vai colher é migué? 27% das pessoas temem mais ter a sua reputação afetada por uma alucinação da IA do que ser substituído pela IA.
Então, cara, eu não tenho medo. Eu vou reaprender o meu trabalho. Tá tudo bem. Só que se eu usar a IA e ela fizer um trabalho ruim, ela alucinar, vão achar que o trabalho ruim é meu. Não vão demitir o Gemini, vão demitir a mim. E aí, tem um dado que complementa e explode a nossa cabeça, que é um estudo do MIT que lançou esse ano e foi eleita pela Harvard Business Review o artigo do ano, que mostrou que hoje só 23% das funções de trabalho existentes são mais baratas usando IA do que gente. Então, não é toda função que a gente tem que terceirizar para IA. Tem funções que a gente tem funções que a gente não tem. Então, se eu estou aqui como CEO desesperado e falando eu vou demitir quem não usar IA, às vezes eu estou só gerando ansiedade desnecessária e plantando uma série de custos invisíveis ao invés de garantir um retorno ali necessário, né? Então, quais são esses custos invisíveis, retomando, já encaminhando a finalização aqui? Sabotagem deliberada e perda de confiança, retrabalho oculto e sobrecarga, aprendizado improdutivo, desconfiança e medo permanente, saída antecipada do talento e custo de recontratação em ambiente hostil. Ou seja, esse medo que a gente está vendo, ele pode virar duas coisas. Ou ele vira migué, ou ele vira mudança. E um sistema cultural que insere a IA na prática e evita o migué, ele tem alguns caminhos. E aqui eu vou fazer um disclaimer. Cultura é o diferencial da sua empresa. É o maior diferencial que a sua empresa tem. Então, não trate cultura como benchmarking, como padrão. O que eu estou passando aqui para vocês são dicas para vocês refletirem nas empresas de vocês de como pode ser tratado a IA lá dentro. Tá? Não certeza para se fazer. Então, quando eu falo do discurso, não é falar que a IA é o futuro, mas que a IA muda o trabalho e a gente vai aprender juntos a trabalhar dessa nova forma. Tá? Eu tiro o discurso do lugar da ansiedade e do medo e eu coloco o discurso no lugar da esperança, né, e do desejo. Na decisão, a TI vai lá, contrata a IA e coloca para todo mundo. O objetivo é as áreas debaterem aonde faz mais sentido, quais funções fazem sentido serem colocadas para a IA e a gente pilotar para justamente ir colhendo esses frutos, né? No dinheiro, hoje, toda a verba de IA está sendo para contratar ferramenta, sendo que a verba de IA deveria ser gasta para fazer uma gestão da mudança, para reduzir os medos, para justamente adaptar o sistema cultural para as pessoas abraçarem aquilo. Então, não adianta nada você contratar uma ferramenta que vai custar milhões por ano, sendo que esses milhões vão ser gastos para fazer o plano nutricional ou o trabalho de escola do meu filho. Tá? Na dinâmica, o aprendizado individual forçado. As pessoas estão passando horas no TikTok para aprender a fazer o Cloud Code, né? Para aprender a usar o Cloud Code, que já mudou. Em 3 meses já é outra ferramenta, né? Então, eu preciso gerar uma prática de aprendizado e troca coletiva, das pessoas debatendo e expondo, inclusive, os seus medos sobre a IA. E, por fim, no design, a IA hoje é responsabilidade da área de tecnologia, na maior parte das empresas. O que eu estou falando aqui para vocês é que a gente precisa fazer um conselho de IA, que isso precisa ser transversal. É uma mudança cultural. As mudanças culturais precisam ser encabeçadas pela área de pessoas, pelo RH. Mas não é só o RH. É comunicação, é operação, é compliance, é tecnologia. Então, a forma de implementar IA tem que mudar nas empresas para ser mais eficaz. Gente, o que eu faço com tudo isso na segunda-feira? Vocês vão acabar aqui o Gramado Summit, né? E aí, segunda-feira, vocês vão chegar na empresa de vocês e falar, agora eu vou mudar esse sistema cultural. Vou trazer 5 perguntas para vocês refletirem na segunda-feira. O discurso de IA na minha organização é de oportunidade ou de ameaça? Quem decidiu trazer IA para a empresa? Será que foi só tecnologia? Será que foi o CEO com medo de ser pressionado? Ou isso faz sentido para a nossa estratégia? E para quem está sendo disponibilizado? Porque se está para todo mundo, está todo mundo com ansiedade. Vamos direcionar. Dinheiro. Do total de orçamento de IA, quanto que eu estou direcionando para a gestão da mudança? Ou só estou gastando em ferramenta? Dinâmica. O medo das pessoas é acolhido e trabalhado ou ele é ignorado? E no design, de quem é a responsabilidade sobre a IA na empresa? Se façam essas 5 perguntas, levem essas 5 perguntas. Porque com essas perguntas, vocês vão começar a repensar o sistema organizacional, o sistema cultural da sua organização. Tá bem?
Pessoal, quem planta medo, colhe migué. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. A IA por si só já dá muito medo. O cuidado em usar esse medo como gás para transformar a cultura não vai fazer a sua organização só surfar nessa onda, mas conseguir superar esse tsunami. Tá bem? Agradeço a vocês, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. E quem quiser ter acesso a esse material, é só escanear o QR Code ali do lado.